Boa noite, joia preciosa do Senhor. Antes de você deitar a cabeça no travesseiro, antes de apagar a luz, de pegar no sono ou de se distrair com qualquer outra coisa, eu quero caminhar com você em algo muito simples, mas profundamente espiritual. Nesta oração da noite, nós não vamos nos aproximar de Deus com as mãos cheias de pedidos. Hoje, nós vamos nos aproximar com o coração cheio de gratidão. Talvez o seu dia tenha sido pesado, cansativo, cheio de lutas, cheio de notícias que você não gostaria de ter recebido. Talvez você esteja aí esgotado por dentro, com a mente cheia e o coração apertado. Mesmo assim, hoje nós vamos escolher agradecer. Não porque está tudo fácil, mas porque, mesmo no meio da dificuldade, ainda existe um Deus que cuida de você. Guarda essa verdade dentro de você. A gratidão é a chave que abre a porta para o próximo milagre. Quando o coração aprende a agradecer, mesmo em meio à luta, algo se move no mundo espiritual. Não é frase bonita, é princípio de Deus. Tem coisas que só vão destravar na sua vida quando, ao invés de reclamar, você começar a agradecer pelo que já tem, pelo que já viveu, pelo que Deus já fez. A própria palavra de Deus nos mostra isso. Houve um dia em que 10 homens marcados pela lepra se aproximaram de Jesus. Eram rejeitados, afastados, vistos como caso perdido. Humanamente falando, não havia saída. Ainda assim, Jesus olhou para eles, ouviu o clamor e liberou cura para todos. Os 10 foram alcançados. Mas no dia seguinte, apenas um voltou para agradecer. Só um, no meio de tantos, teve a sensibilidade de retornar aos pés do Mestre para dizer obrigado. Naquela cena, o céu estava mostrando algo para mim e para você. Multidões sabem pedir, mas poucos sabem agradecer. Muita gente corre até Deus quando a situação aperta, mas depois que a porta se abre, a cura chega, a dívida é paga, a resposta vem, a memória fica curta, lembra da dor, mas esquece do cuidado. Lembra da prova, mas esquece da mão que sustentou. E é justamente isso que nesta noite nós vamos alinhar no nosso coração. Joia preciosa do Senhor. Hoje você não entrou nesta oração da noite por acaso. Se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele quer te ensinar a encerrar este dia de um jeito diferente. Em vez de deitar reclamando, você vai deitar agradecendo. Em vez de cochilar pensando só no que falta, você vai adormecer lembrando de tudo o que já viveu pela graça de Deus. Em vez de alimentar o medo do amanhã, você vai alimentar a fé em um Pai que já te guardou hoje. Talvez você consiga lembrar de livramentos claros que já viveu. Um acidente que quase aconteceu, um diagnóstico que mudou, uma porta errada que se fechou bem na hora, uma amizade que se quebrou e que mais tarde você entendeu que era proteção. Situações em que você olhou para trás e pensou, se não fosse Deus, eu não estaria mais aqui. Esses são livramentos visíveis. Mas e tudo aquilo que você nem viu? Quantas vezes você saiu de casa e voltou em paz, sem saber o que Deus precisou cancelar no caminho? Quantas conversas você não teve, quantas portas você não entrou, quantos lugares você não permaneceu porque o Senhor te desviou sem você perceber. Quantas vezes alguém planejou o mal e Deus confundiu, travou, barrou, virou ao contrário. O Salmo 91 fala daquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Fala de laços quebrados, de setas que não atingem, de pragas que não encontram morada. Nem sempre nós enxergamos isso com os olhos, mas espiritualmente está acontecendo. É por isso que nesta noite nós vamos fazer algo poderoso, transformar o final deste dia em um altar de gratidão. Não é negar a realidade, não é fingir que está tudo bem quando não está. É olhar para a dor e ainda assim
Reconhecer que você não atravessou tudo isso sozinho. É admitir que se você chegou até aqui, não foi só força de vontade, não foi só inteligência, não foi só esforço, teve mão de Deus no meio do caminho. Então, onde você estiver agora, se puder, respire fundo, perceba o ar entrando e saindo dos seus pulmões, sinta seu coração batendo dentro do peito. Perceba que só isso já é milagre. Muita gente foi dormir e não acordou mais. Você está vivo, está cansado, talvez machucado por dentro, mas vivo. E vida sempre será motivo para agradecer. Vamos orar, Pai amado. Nesta noite eu me uno a esta joia preciosa do Senhor que está orando comigo. Nós não nos aproximamos de Ti com a lista de pedidos nas mãos, mas com um obrigado entalado na garganta, precisando sair, precisando ser colocado diante de Ti, Senhor. Obrigado por este dia que termina. Talvez não tenha sido o dia que imaginamos, mas foi mais um dia sustentado pelas Tuas mãos. Obrigado, Pai, pelo despertar desta manhã que passou, mesmo que tenha vindo com cansaço, com preocupações, com lutas. Obrigado porque ainda assim fomos capazes de levantar da cama, colocar os pés no chão, respirar fundo e seguir mais um pouco. Nada disso é automático. Tudo isso é graça. Obrigado pelo alimento que tivemos, seja uma mesa farta, seja algo simples, seja um café rápido ou um prato improvisado. Em tudo isso havia cuidado. Senhor, nós te agradecemos pelo teto que nos cobriu, pelas paredes que nos protegeram do frio, do calor, do vento, da chuva. Obrigado até pelo lugar simples, pela casa que não é perfeita, mas é abrigo. Obrigado pelo colchão, pelo travesseiro, pela roupa que cobre o corpo, pelo banho que tomou ou ainda vai tomar antes de dormir. Essas coisas que parecem pequenas, mas que são resposta diária da tua provisão. Te agradecemos pelas pessoas que passaram pelo nosso dia, pelos encontros leves, pelos abraços sinceros, pelas conversas que trouxeram riso, pelas mensagens que chegaram na hora certa e também pelas pessoas difíceis, pelos diálogos pesados, pelas correções, pelos conflitos, porque até isso o Senhor usa para nos moldar, amadurecer, alinhar o nosso coração com a tua vontade. Nesta oração da noite, Pai, nós queremos te agradecer pelas lutas que não entendemos, pela porta que insistimos para abrir e o Senhor deixou fechada, pela oportunidade que parecia perfeita e o Senhor tirou do nosso caminho, pelo relacionamento que não prosperou, pela sociedade que não caminhou, pelo plano que não deu certo. Quantas vezes chamamos isso de perda, mas no céu foi registrado como livramento. Obrigado, porque o Senhor sabe o que nós ainda não vemos. Obrigado, Senhor, pelos livramentos desta jornada, pelos perigos que enxergamos e pelos perigos que nunca soubemos que existiram, pelos caminhos que o Senhor desviou, pelas ciladas que o Senhor desmontou, pelos planos que o inimigo armou e foram desfeitos pela tua mão. Obrigado, Deus, por cada vez que o Senhor guardou a nossa saída e a nossa entrada, ainda que não tenha havido nenhum sinal extraordinário para os nossos olhos. Só o fato de termos chegado em casa, de termos concluído este dia, já é prova de que o Senhor nos guardou. Pai, nós te agradecemos pela saúde que temos. Talvez não seja a saúde perfeita, talvez existam dores, remédios, exames, laudos, diagnósticos. Mesmo assim, te agradecemos pelo que ainda funciona, pelo que ainda se move, pelo que ainda responde. Obrigado pelas curas que já vivemos, pelos exames que vieram melhores do que o esperado, pelas crises que passaram, pelas noites em que a dor poderia ser maior, mas o Senhor aliviou. Te agradecemos, Pai, por cada sorriso que o Senhor nos deu ao longo deste ano, pelos dias em que acordamos mais leves,
sem saber explicar o motivo, pelos pesos que caíram do nosso coração sem barulho, pelos medos que eram gigantes e hoje já não têm a mesma força, pelas lágrimas que enxugamos sozinhos no quarto, mas que o Senhor viu e recolheu. Nesta noite, Senhor, nós te agradecemos também pelos processos que ainda estão em andamento, pelo que ainda dói, mas já está sendo tratado, pelo que ainda não se resolveu, mas já foi colocado nas tuas mãos. Obrigado porque o Senhor trabalha enquanto descansamos. Enquanto nós só vemos uma parte da história, o Senhor vê o quadro completo. Enquanto achamos que nada está acontecendo, o Senhor está movendo peças, alinhando pessoas, organizando caminhos para o nosso bem. Meu Deus, nesta oração da noite, nós queremos transformar o coração em altar de gratidão. Mesmo que existam contas em aberto, nós te agradecemos pela provisão que já veio tantas vezes quando parecia que não teria saída. Mesmo que exista solidão, te agradecemos pelas vezes em que a tua presença foi companhia quando ninguém mais ficou. Mesmo que exista luto, te agradecemos pelos anos de convivência, pelos abraços que tivemos, pelas lembranças que guardamos. Senhor, nos ensina a olhar para este dia pela lente da gratidão, que em vez de terminar a noite murmurando, nós possamos terminar reconhecendo que o Senhor nos guardou, reconhecendo que mesmo com falhas, fraquezas e quedas, o Senhor não desistiu de nós, reconhecendo que se estamos ouvindo esta oração agora, é porque ainda há propósito, ainda há planos, ainda há futuro preparado pelo teu amor. Te agradecemos, Pai, pela família, pelos pais que se esforçam, pelos filhos que ainda estão aprendendo, pelos casamentos que permanecem de pé, mesmo arranhados pelas tempestades, pelos irmãos, avós, tios, primos, por quem está perto e por quem está longe. Te agradecemos por quem ficou ao nosso lado nos dias bons e nos dias difíceis, e até por aqueles que se afastaram, porque muitas vezes a tua proteção se manifestou assim. Te agradecemos pelas amizades verdadeiras, pelas pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho, para ser apoio, consolo, resposta, pelos conselhos sinceros, pela mensagem enviada na hora exata, pela ligação que chegou quando a alma estava gritando em silêncio. E te agradecemos também pelas decepções, porque através delas aprendemos a confiar menos em aplausos humanos e mais na tua aprovação. Nesta noite, Pai, nós escolhemos agradecer também pela tua palavra, pelos versículos que já nos levantaram da cama quando queríamos desistir, pelas promessas que nos sustentaram no meio da lágrima, pelas mensagens que pareceram ter sido escritas exatamente para a nossa situação. Quantas vezes estávamos à beira de desabar e o Senhor usou um texto, um louvor, uma pregação, uma oração para nos lembrar que ainda vale a pena continuar. Senhor, nós te agradecemos pela tua paciência. Quantas vezes repetimos os mesmos erros, andamos em círculos, voltamos para hábitos que sabíamos que nos faziam mal. Quantas vezes falamos o que não deveríamos. Reagimos como não gostaríamos, carregamos no coração o que o Senhor já pediu para soltarmos. Mesmo assim, o Senhor continuou ali, nos corrigindo com amor, nos chamando de volta, nos conduzindo novamente para o caminho. Nesta oração da noite, Pai, nós queremos agradecer até mesmo pelo amanhã que ainda não chegou. Obrigado porque não estamos soltos ao acaso. Obrigado porque, enquanto dormimos, o Senhor continua sendo Deus. Obrigado porque, antes mesmo do próximo dia nascer, o Senhor já está nele. Obrigado porque o nosso futuro não depende apenas de circunstâncias, mas da tua fidelidade. Joia preciosa do Senhor, enquanto você ouve esta oração,
Deixa a gratidão ir tomando espaço dentro de você. Talvez você não consiga agradecer por tudo, mas você pode agradecer em tudo. Agradecer porque mesmo no vale Deus está presente. Agradecer porque mesmo na tempestade a mão de Deus ainda sustenta. Agradecer porque mesmo sem entender o processo, você pode confiar no caráter de quem está conduzindo a história. Pai querido, recebe agora cada obrigado que foi sussurrado, falado em voz alta ou apenas pensado em silêncio. Recebe a gratidão dessa pessoa que ora comigo, mesmo cansada, mesmo com lágrimas, mesmo sem resposta para tudo. Recebe este final de dia como uma oferta de louvor. Que essa gratidão suba até ti como perfume agradável, como prova de que, apesar de tudo, nós reconhecemos que o Senhor tem sido bom. Que esta oração da noite continue ecoando dentro de nós, mesmo depois que o vídeo acabar, mesmo depois que os olhos se fecharem, que ao deitar, esta joia preciosa do Senhor sinta o coração mais leve, a mente mais calma e a alma mais consciente do teu cuidado. Que a cada lembrança de algo que ainda não deu certo, venha também a lembrança de tudo o que o Senhor já fez até aqui. Pai, nesta noite nós não pedimos, nós agradecemos. Agradecemos porque sabemos que um coração grato abre espaço para novos milagres. Agradecemos porque, enquanto dizemos obrigado pelo que já temos, o Senhor está preparando o que ainda não enxergamos. Agradecemos porque, ao final deste dia, o maior milagre não é ter tudo resolvido, mas saber que, em meio a tudo, continuamos sendo guardados por Ti. E assim seguimos nesta oração da noite, terminando este dia com gratidão nos lábios e confiança no coração, prontos para descansar debaixo das Tuas asas, certos de que o mesmo Deus que nos guardou até aqui continuará cuidando de cada detalhe da nossa vida. Pai querido, antes que esta joia preciosa do Senhor feche os olhos para dormir, eu quero ainda te agradecer por algo muito especial. Obrigado porque o Senhor não apenas visita a nossa vida de vez em quando, mas caminha conosco todos os dias. Obrigado porque o Senhor não é um Deus distante, frio, indiferente. O Senhor é Pai presente que acompanha cada passo, que conhece cada pensamento, que entende até aquilo que não conseguimos explicar. Obrigado, meu Deus, por este coração que está orando comigo agora. O Senhor sabe do cansaço, sabe das dores escondidas, sabe das preocupações que deitam junto e às vezes parecem não querer ir embora. Mesmo assim, esta pessoa escolheu terminar o dia na tua presença, escolhendo agradecer, escolhendo confiar. Eu te peço, Pai, honra essa decisão. Que esta noite seja diferente, que enquanto ela dorme, o Senhor alinhe coisas, acalme tempestades, organize pensamentos e traga respostas no tempo certo. Senhor, se ainda existe alguma inquietação agarrada no coração desta pessoa, eu te peço que o Senhor vá tocando agora. Que todo peso que não vem de ti comece a cair. Que toda culpa desnecessária seja silenciada pela tua graça. Que todo medo exagerado seja substituído pela certeza de que o Senhor continua no controle. Que toda voz de acusação, de comparação, de desânimo seja calada pela tua voz de amor, dizendo ao coração dela que ainda vale a pena continuar. Nós te agradecemos, Pai, porque nesta noite não estamos orando sozinhos. Há uma corrente de fé se formando, pessoas em muitos lugares diferentes, mas unidas pelo mesmo Espírito, entregando o final do dia nas tuas mãos. Obrigado por cada lar que agora é alcançado por esta oração. Onde houver opressão, que haja alívio. Onde houver brigas, que haja uma noite de silêncio abençoado e depois
conversas maduras conduzidas pelo Senhor. Onde houver lágrimas, que esta pessoa consiga adormecer sabendo que está sendo abraçada pelo teu cuidado. Senhor, eu te agradeço pelos sonhos que esta joia preciosa do Senhor ainda carrega. Mesmo aqueles que parecem distantes, congelados no tempo, deixados em gavetas internas do coração. Obrigado porque nada disso se perdeu diante de ti. Obrigado porque o Senhor não joga fora aquilo que plantou dentro de nós. Agradecemos antecipadamente pelos recomeços que o Senhor ainda vai proporcionar, pelas oportunidades que ainda vão surgir, pelas portas que ainda vão se abrir sob a tua direção. Pai, nesta oração da noite, nós também queremos te agradecer pela paz que vem de ti. Não a paz que depende das circunstâncias, mas aquela que desce sobre o coração mesmo quando nada ao redor mudou. Quantas vezes fomos dormir com tudo igual do lado de fora, mas diferentes por dentro, porque o Senhor nos visitou, acalmou nossa alma e nos fez descansar. Faz isso mais uma vez nesta noite. Que esta pessoa durma menos preocupada e mais confiante. Que ela acorde amanhã sentindo algo diferente, ainda que não saiba explicar, mas sabendo que o Senhor passou por aqui. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que gratidão não é sentimento passageiro, é postura de vida. Nesta noite nós colocamos isso em prática. Ao invés de terminar o dia reclamando, terminamos agradecendo. Ao invés de alimentar a mente com tudo o que faltou, alimentamos o coração lembrando de tudo o que o Senhor já deu. Obrigado por organizar o nosso interior, acalmar nossa ansiedade e nos lembrar de que nada é garantido, tudo é graça. Agora, meu Deus, eu oro de maneira muito específica pela noite de sono desta joia preciosa do Senhor, que seja um sono restaurador, profundo, abençoado, que toda insônia seja vencida, que toda opressão noturna seja cancelada, que pesadelos sejam substituídos por descanso verdadeiro, que esta pessoa consiga desligar a mente dos problemas e ligá-la na confiança, que o corpo relaxe, que os pensamentos diminuam, que o coração sossegue na certeza de que o Senhor vela por ela enquanto ela dorme. Joia preciosa do Senhor, aí onde você está, se puder e se sentir à vontade, coloque a mão sobre o seu coração por alguns instantes, respire fundo e do seu jeito, vá agradecendo silenciosamente. Agradeça pelo dia de hoje, mesmo com suas falhas, agradeça pela vida, agradeça pela presença de Deus te sustentando até aqui. Não precisa ser uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. O que move o coração de Deus não é a beleza do discurso, é a sinceridade da alma. Deixe que antes de dormir, pelo menos um obrigado saia de dentro de você com verdade. Pai, eu apresento mais uma vez cada pessoa que orou até aqui. Tu sabes quem quase desistiu, quem está exausto, quem está lutando em silêncio, quem sorriu por fora hoje, mas chorou por dentro. Marca o coração de cada um nesta noite. Que esta oração não seja apenas mais um áudio ouvido antes de dormir, mas um divisor de águas. Que a partir desta noite a gratidão comece a reorganizar pensamentos, emoções e atitudes. Que esta pessoa comece a perceber dia após dia que ao escolher agradecer, ela está abrindo espaço para viver novas respostas da tua parte. Agora eu quero falar diretamente com você que ficou até o final desta oração da noite. Você poderia ter parado na metade, poderia ter pulado para outro conteúdo, poderia ter se distraído com qualquer coisa, mas escolheu permanecer aqui até o fim. Isso mostra que existe dentro de você uma sede verdadeira de Deus, um desejo real de crescer espiritualmente e de alinhar o seu coração com a vontade do Senhor.
E eu creio de todo o coração que Deus honra esse tipo de atitude. Se esta oração tocou o seu coração, se acalmou um pouco a sua alma, se reacendeu em você a consciência de que Deus já fez e ainda está fazendo muito por você, eu quero te convidar a dar um passo a mais de fé. Assim que esta oração terminar, desça até os comentários e deixe ali uma frase de gratidão. Poucas palavras, mas cheias de verdade. Algo como: hoje eu escolho terminar o meu dia agradecendo a Deus, ou meu coração é grato pelos cuidados do Senhor. Escreva como você sentir com as suas palavras, mas escreva. Quando você registra isso, você reforça dentro de si a decisão de viver em gratidão e ainda fortalece outras pessoas que vão ler. Se esta oração da noite te abençoou, confirme também o seu gostei. Isso é simples para você, mas faz muita diferença para que mais vidas sejam alcançadas. Muitas vezes, alguém que está à beira de desistir é alcançado justamente porque o vídeo é entregue para ele depois da interação de pessoas como você. Quando você curte, comenta e se engaja, você se torna instrumento para que esta corrente de oração chegue a lares que hoje estão em silêncio de dor, sem saber que ainda há esperança. Eu quero te encorajar também a compartilhar esta oração com seus familiares e amigos. Talvez você conheça alguém que tenha reclamado o dia inteiro, alguém que está indo dormir com o coração pesado, alguém que está sem forças até para orar. Envie esta oração para essa pessoa. Compartilhe nos grupos da família, em algum grupo especial, com aquele amigo que você sabe que está vivendo um tempo difícil. Às vezes, um simples link enviado com carinho pode ser a forma que Deus usa para alcançar um coração no momento exato. E tem algo muito importante que eu quero te pedir com todo carinho. Antes de sair deste vídeo, olhe com atenção a descrição aqui embaixo. Ali existe um recado preparado especialmente para você, com uma direção, um complemento desta oração e um conteúdo que pode aprofundar ainda mais essa postura de gratidão e confiança que estamos construindo juntos. Leia a descrição com calma, como quem procura uma chave escondida. Muitas vezes Deus continua a falar com a gente justamente nesses detalhes que quase passam despercebidos. E o que está na descrição pode ser a orientação que você estava pedindo em oração. Uma palavra que faltava para encaixar algo dentro de você. Ou até uma oportunidade que o Senhor está abrindo para te fortalecer ainda mais na fé. Não deixe passar. Depois de orar, dedique alguns segundos para ler. Faça isso como um ato de quem está atento ao que Deus está fazendo em cada detalhe. Joia preciosa do Senhor, que a sua noite seja coberta por uma paz que não dá para explicar, mas que dá para sentir. Que o Senhor coloque descanso onde havia agitação, silêncio onde havia barulho interior, esperança onde antes havia apenas cansaço. Que os anjos do Senhor acampem ao seu redor, guardando você, sua casa, sua família. Que nenhum mal encontre acesso, que nenhuma perturbação roube o seu sono, que nenhum pensamento de derrota encontre espaço na sua mente. Se você crê aí onde está, antes de dormir, declare em fé dentro do seu coração: eu termino este dia com gratidão ao Senhor. Que essa seja a marca desta noite na sua vida. E que daqui para frente, toda vez que algo tentar roubar a sua paz antes de dormir, você se lembre desta oração da noite, volte seu coração para Deus e deixe a gratidão falar mais alto. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê uma noite tranquila e restauradora. Amém.